Olá, tô vendo pessoas já entrando. Vou hoje começar uma live muito especial, uma live que é voltada para comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Então, de 1 a 7, né, de agosto, o mundo inteiro comemora, né, celebra o aleitamento materno, um tema assim extremamente importante para ser discutido não só no campo da saúde, né, mas acho que em diversas outras esferas, no contexto de educação, no contexto social, a gente vivenciando aí um desafio global, né, relacionado à pandemia do Covid e discutir aleitamento materno, defender a realização do aleitamento materno se faz mais do que importante, né? Quando estamos falando de imunidade, ter crianças nascendo e que consigam ter esse direito garantido é cada vez mais importante, né? Então, essa Semana Mundial ela foi criada já há muitas décadas atrás, né? De uma forma internacional, e o Brasil comemora já também desde 1992, se não me engano. Quem tende a liderar esse processo no Brasil é o Ministério da Saúde, é esse momento, né, para que a gente consiga fazer com que muitas pessoas falem sobre a amamentação ao longo dessa semana, de forma a tocar outras pessoas, né, de socializar o assunto entre a sociedade, aproximar as pessoas e promover as informações mais adequadas relacionadas à amamentação, né? E sempre vale reforçar, né, a importância do aleitamento materno. Eu trato muito desse tema, né? Eu, enquanto nutricionista, tive minha vivência pessoal com relação à amamentação já que começou há 7 anos e um dia. Minha filha fez 7 anos ontem, né? Então foi há 7 anos atrás que eu tive minha primeira vivência com a amamentação aí na prática, e uma vivência que foi bem atribulada no comecinho, né? Eu tive muitas dificuldades naqueles primeiros dias. Até eu escrevi hoje um post falando que estava fadada a um fracasso, né? Porque todas aquelas situações que a gente fala que deveriam ser evitadas no início da vida de um bebê acabaram acontecendo comigo e com a Manu, mas, né, com insistência, com informação, com apoio, foram superadas, e aí consegui amamentar a minha filha até quase 4 anos. Ela tinha 3 anos e 8 meses quando aí foi um processo de desmame natural, que acabou acontecendo de uma forma muito gostosa, muito sutil, né? E amamentar é um benefício que foi além daquilo que eu podia oferecer para ela, e um benefício para mim também, né? A gente sempre fala que é muito pesado para essa mulher amamentar, e é mesmo, né? Essa dedicação, não dá para a gente amenizar essa demanda que existe, né? Mas é um benefício também quando a gente fala em diminuição de incidência de câncer, né, para as mulheres, esses cânceres, né, que são bastante frequentes na mulher, câncer de ovário, câncer de mama. Então, quanto mais tempo essa mulher amamenta, mais proteção ela conquista, e pensando ao bebê também, né, não só de benefícios para aquele momento de vida dele, né, nos primeiros meses, nesses primeiros anos de vida, enquanto essa criança amamenta. Então, menor risco de diarreia, de doenças infectocontagiosas, doenças respiratórias, e, por consequência, menor necessidade de internações hospitalares, menor risco de mortalidade infantil, né, menores taxas de mortalidade infantil, e benefícios ao longo da vida. Hoje a gente fala, né, que quando essa criança recebe o leite materno, ela consegue ter uma microbiota, né? Então aquela população ali de micro-organismos que habitam o nosso intestino, e essa microbiota tem efeitos ali que vão perdurar a vida toda, né? Então, prevenção de obesidade, de diversas doenças crônicas, e hoje a gente fala inclusive de uma modulação genética. O que significa isso? As próximas gerações acabam se beneficiando também, né? E aí é um benefício que vai além só do cuidado individual, mas toda a sociedade acaba se beneficiando, né? Quando a gente tem pessoas mais saudáveis, mais ativas, isso menor demanda dos serviços de saúde. Eu que trabalho no setor da saúde, o aspecto econômico se beneficia, né? Então a gente tem
um contexto ali bastante importante. E por isso, né, que a recomendação, diante de todas essas informações que foram construídas, eu falo que a literatura relacionada à amamentação, ela é bem vasta, né? Hoje a gente não deveria questionar muito os benefícios, né? A gente não tem dúvidas sobre muitas questões. E o aleitamento materno, então, é recomendado de forma exclusiva. O que significa esse exclusivo? É sem mais nada, nada. Então não é que só um pouquinho de água de vez em quando, um chazinho, um suquinho, um pouquinho de comida. É nada, por 6 meses de idade, né? Então, nos 6 primeiros meses de idade, o ideal é que essa criança receba somente leite materno e que esse aleitamento materno dure pelo menos até os 2 anos de idade da criança, né? Sem data para término, né? Quem decide esse término, idealmente, é a dupla mãe e bebê, né? Então, quando essa mãe e esse bebê se encontram confortáveis, seguros para interromper esse processo, e o ideal é que esse processo seja interrompido também de uma forma gradativa, né? Porque a interrupção brusca acaba trazendo prejuízos para os dois lados. Às vezes a gente fala só do lado do bebê, mas muitas vezes a mãe também sente isso. Então, quando isso acontece dentro de um processo, é a forma mais ideal, mais adequada, né? Então, essa é a recomendação. E o Brasil, como todo mundo, ele fica muito distante dessa recomendação, né? Então, a gente tem aqui no Brasil que em torno de 40% dos bebês conseguem ser amamentados até essa idade de 6 meses de forma exclusiva. Então, mais da metade, né, a maioria, deixou já de ser amamentado de forma exclusiva. E o tempo de aleitamento materno entre as crianças dura ali em torno de 1 ano, né? Então, muitas crianças são amamentadas pela metade do tempo que seria o ideal, né, do que seria o recomendado. E além disso, né, eu tô falando de aleitamento materno, mas o meu tema hoje é associar o Baby Led Weaning. Eu vou falar bastante sobre o BLW, então fiquem aí para me ouvir. Eu vou falar do Baby Led Weaning, como ele se relaciona com o aleitamento materno, né? Eu trouxe essa pergunta, porque o BLW é a continuidade mais natural do aleitamento materno, né? Porque eu tô falando disso porque eu queria falar de uma outra recomendação relacionada à amamentação, né? Não só de duração, mas também sobre a forma de amamentar. O ideal é que essa criança, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Esse primeiro momento de aleitamento materno exclusivo, que essa criança receba, então, o aleitamento materno em livre demanda. O que significa isso? É abstrair de relógio, abstrair de cronômetro. Então, quando a criança dá algum sinal, que sinal é esse? Pode ser o choro, pode ser quando aquela criança começa, o bebezinho, né? Quando ele começa a virar o rosto e tentar abocanhar, que seja... A minha filha babava, né? Ficava falando que ela tentava mamar aqui na golinha da blusa que ficava um pouquinho mais alto. Então, quando eu percebia que ela estava ali cutucando, eu ia lá e amamentava. Então, quando tem esse processo de busca, né, pelo peito, isso é amamentar em livre demanda, né? E aí esse bebê vai ficar no peito, o tempo que ele quiser, né? Então, eu não vou interromper antes da hora, né? Não tem aquela de precisa ser 20 minutos de cada lado. Então, tem bebês que às vezes mamam em pouquíssimo tempo. Eu atendo muitas crianças, né? Muitas famílias com crianças, e é frequente, né, esse relato de algumas mães que falam: mas meu filho mais velho passava não sei quanto tempo no peito, agora esse é rapidinho, ou vice-versa. Então, isso é um parâmetro muito subjetivo de avaliação de mamada. Então, o bebê pode mamar super bem em pouco tempo, ou pode precisar de muito tempo, né? E ele que abandona, né? Ele que solta. O ideal é que o fim da mamada seja definido por isso, né? O bebê que solta espontaneamente o bico, né? O seio, né? Então, a recomendação é que aconteça em livre demanda, em função, então, da solicitação desse bebê, e que aí a mulher consiga acolher. Por que eu estou falando da livre demanda, né? Porque isso tem a ver com o início da introdução alimentar, né? Quando eu falo que um bebê deve mamar em livre demanda, né, que a gente consiga garantir a livre demanda, o que eu estou dizendo? Que ele já tem uma autonomia alimentar, né? Então, ele já começa
a dar sinais da necessidade de vir ao peito, né? Então ele pelo choro, né? Por essa busca, né? pelo seio, e aí essa mulher oferece e ele que vai controlar fluxo, quantidade, e a gente até chega a questionar se ele não controla até a qualidade nutricional desse alimento, né? E ele que define também o momento de interrupção. Então a gente pode dizer que nesses primeiros 6 meses de vida, se nós amamentamos em livre demanda, esse bebê tem autonomia alimentar. Então ele consegue controlar a sua alimentação de diversos aspectos, né? E aí, né, eu trabalho bastante com alimentação complementar, eu falo que tem um descompasso com relação às nossas expectativas e às recomendações, né? Porque por 6 meses, então, tem uma criança, um bebê muito pequeno, com autonomia alimentar. Geralmente, quando essa criança faz 6 meses, qual que acaba sendo a recomendação mais tradicional, né? A gente pega esse bebezinho, coloca ele sentado no cadeirão, prende o babador no pescoço, eu preparo o pote de comida da papinha e eu, mãe, cuidadora, vou lá e fico alimentando essa criança, né? Então, a autonomia alimentar dessa criança foi lá para as cucuias, né? Então, ela deixa de se perceber ali com relação à sua fome, o controle, sabe? Ela não está te contando a velocidade que ela quer receber de comida, a quantidade de comida que ela conseguiria, que ela desejaria ter ali na sua boca. Então, aquela autonomia a gente acaba diminuindo muito. É claro que o cuidador ele pode e deve ser responsivo, né? Então ele é atento, ele consegue perceber o ritmo da criança, mas depende da responsividade, depende de uma interpretação do cuidador, né? E ainda pensando que esse cuidador geralmente é quem? A mãe, o pai, a família, né? Que tem ali uma expectativa, né? Que tem um vínculo emocional muito forte com essa criança e que tem um desejo que essa criança coma, né? E quando esse cuidador tem também ali um desejo, muitas vezes a gente acaba negligenciando um pouco desses sinais da criança em função desse meu desejo, desse meu medo dessa criança passar fome, né, de eu não estar sendo muito competente nesse momento de alimentar e dou aquela forçada, né? Eu tento criar umas estratégias ali um pouco inadequadas de colocar a boca na comida dessa criança, né? Quando ela começa a rejeitar, né? Então eu acabo diminuindo essa autonomia, cerceando essa autonomia, e olha só que coisa mais estranha ainda, conforme essa criança vai crescendo, né? Então lá perto dos 2 anos, o que acontece? Geralmente aí ela está caminhando para um desmame, pensando na recomendação, ela está caminhando para um desmame, está prestes a vivenciar esse desmame, e enquanto sociedade o que a gente espera? Que essa criança tenha autonomia alimentar. Então ela nasceu com autonomia, a gente podou aquilo e depois a gente tem que reconstruir tudo de novo, né? Então eu espero que essa criança aprenda a lidar com talheres, que ela coma sozinha, que ela não tenha dificuldade com consistências, que ela não dependa tanto do adulto, né? E aí, né, o BLW, né, o Baby Led Weaning, ele vem questionar esse modelo de poda da autonomia, né? Por que a gente tem que, aos 6 meses, quando essa criança já tem um desenvolvimento fisiológico, motor, cognitivo muito mais evoluídos, né, com maior desenvolvimento comparado com um bebezinho menor, por que a gente precisa podar essa autonomia para depois reconstruir tudo de novo, né? Por que eu não posso simplesmente continuar, né? Por que eu não posso continuar essa autonomia alimentar? Porque esse bebê ele já teria condições de fazer, de realizar sua autoalimentação, né? Dele se alimentar por conta própria, desde que ele tenha oportunidade, né? Então, o Baby Led Weaning, o que é? Né? Então, é que a gente fala muito, eu faço BLW, eu faço BLW de vez em quando, em algumas refeições, eu faço um misto de BLW com o tradicional BLW. Então, para quem tá aí ouvindo, para quem tem interesse, Baby Led Weaning tem a ver, então, com o bebê com autonomia, né? Então, em vez de ser aquela pessoa, né, alguém passivo no momento da refeição,
da sua introdução alimentar. BLW tem a ver com introdução alimentar, né? Em vez de ser passivo, aquele que vai só receber a comida e quem vai liderar, na verdade, o processo é o adulto, no BLW a gente tem uma inversão, né? Então, o bebê, ele é o protagonista, ele que vai decidir se ele pega um pedaço de alimento ou se esse pedaço de alimento vai ficar ali na bandeja e ele não vai mexer. Se ele pegar, ele que vai decidir o que vai fazer, pode ser esfregar em cima da bancada, pode ser passar no corpo, no rosto, pode ser espremer com as mãos, né? Sentir a força das mãos, perceber o que acontece com esse alimento enquanto ele manipula, e pode ser trazer para a boca. Se traz para a boca, ele vai decidir se só vai fazer uma exploração mais superficial com os lábios, com a língua, ou se vai soltar os pedaços. Ele que vai decidir se esse pedaço soltou, se ele vai fazer a mastigação, se ele vai movimentar esse pedaço de bolo alimentar ou se vai cuspir, ou se realmente vai engolir. Engolindo, ele vai decidir com que velocidade que ele faz isso, ele vai decidir a quantidade que ele vai se alimentar e ele vai decidir principalmente o quando parar, né? Então, e essa definição do BLW não tem a ver meramente com o formato do alimento, consistência. Muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo essa confusão, né, de consistência do alimento com a abordagem do Baby-led weaning, né? Baby-led weaning é claro que pressupõe o alimento íntegro, né, em pedaços, porque para um bebê de 6 meses é muito difícil ele se alimentar de algo mais pastoso, de algo menor, porque ele precisa, né, com o desenvolvimento motor, ele precisa pegar, né, os pedaços de alimentos com a mão inteira, né? Presta atenção no tamanho dos brinquedos de um bebê de 6 meses. Não são, a gente não dá pecinha de Lego pequenininha, né? Não são pequenos brinquedos, são brinquedos geralmente maiores, né? Que a criança consiga pegar com a mão inteira, né? Então, por isso que a gente fala do alimento também em pedaços maiores, para facilitar esse momento que o bebê tem, esse desenvolvimento do bebê, para que ele possa trazer o alimento à boca. Mas não é isso. O BLW, eu posso ser extremamente ainda, eu posso estar ali passando, ser muito mais protagonista nesse momento de refeição, eu adulto, e ter ali os alimentos em pedaços, né? Então, se eu ainda estou liderando essa oferta do alimento em pedaço, eu não estou fazendo o Baby-led weaning, né? Então, eu preciso entender que Baby-led weaning é quem é protagonista e quem é ali o coadjuvante, né? Quem que é o suporte. O adulto é o suporte, ele é o coadjuvante. Qual que é o papel desse adulto? É o primeiro, né? De garantir que essa alimentação que chega ao bebê, que esteja disponível ao bebê, seja uma alimentação de qualidade, né? Adequada. Então, não é porque o bebê vai comer sozinho que ele pode comer qualquer coisa, né? Então, existe aí toda uma recomendação, todo o referencial teórico que mostra quais são os alimentos adequados para esse bebê, né? E o segundo papel muito importante desse adulto é o estar junto com ele. E o estar junto não só pela medida de segurança, né? Então, de monitorar essa criança comendo, mas também de dar o exemplo. O que é isso? É o comer junto, compartilhar refeições, né? Porque quando esse adulto come junto com a criança, né? Acho que foi ontem que eu postei algo sobre o interesse da criança pela comida, né, que ela fica observando. A criança olha muito, né? A partir dos 5, 6 meses, a criança fica muito atenta aos movimentos do adulto no momento da refeição, né? E quando ela chega nesse ponto, né, então que ela já tem condições de começar a comer e ela tem os exemplos, né? Então ela vê o pai e a mãe, vê os irmãos maiores se alimentando, trazendo comida à boca, tendo satisfação, tendo prazer por comer, é muito mais fácil dessa criança entender o que significa aquele momento de refeição que ela está vivenciando e de querer fazer essa imitação, aos poucos combinando a habilidade que ela vai conquistando, né? Então, condição dela comer e oportunidade, ela consegue realizar, então, esse processo de alimentação. Então, fica aí essa mensagem muito importante de Baby-led weaning não é somente pensar em
formato de alimento, em cortes de alimento. As pessoas muitas vezes vêm me buscar, né? Eu tenho os cursos de BLW, as consultas, as consultorias, e as pessoas ficam muito curiosas, né? Muito voltadas, ai, como que eu corto todos os alimentos, rodela, quantos centímetros? Ok, é importante, né, entender isso, né, para muitas vezes a gente ainda mais não tem essa experiência, mas você fica totalmente desconectado do seu bebê se você só está pensando nisso, né? E se você não está entendendo de fato o que significa essa proposta, essa abordagem e também o que significa a alimentação complementar, né? E aí é um outro ponto que eu quero falar, né? Então, o que significa esse momento de alimentação complementar? Porque se até 6 meses essa criança recebe somente leite materno de uma forma ideal, o ideal que isso aconteça, a partir do sexto mês não, a partir dos 6 meses é recomendado então que essa criança comece a receber novos alimentos. Por quê, né? Primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Porque conforme a criança vai crescendo, aumentam-se as necessidades nutricionais dela e que aí o aleitamento materno não conseguiria suprir tudo. Isso é uma verdade? Mais ou menos, né? A gente não pode se prender, né? Ou ter aquela ideia de que até 6 meses 100% coberto, 6 meses e um dia, puf, deixou de ser importante, né? É um processo, né? Que vai acontecendo. Então a necessidade não estava ali de, sei lá, 700 calorias com 5 meses e virou 1.200, né? Então, quanto que a criança mudou de um dia para a noite, né? Mudou praticamente nada. Então, é um processo que vai acontecendo, esse aumento, esse incremento vai acontecendo de uma forma muito gradativa, né? E também tem outras variáveis, então depende quanto tempo que esse bebê ainda tem oportunidade de mamar, quantas vezes que esse bebê tem oportunidade de mamar, de virar o peito, porque se a gente conversa muitas vezes com uma mãe que continua em tempo integral com esse bebê, será que não vai atender ainda 100% por um bom tempo? Provavelmente sim. E tem até alguns mecanismos que os bebês vão desenvolvendo de compensação, né? Que mesmo aquela mulher que já voltou ao trabalho, então que fica algumas horas afastada do bebê, e aí ele não vai mamar em livre demanda, então ela deixa o leite 1, 2 vezes para ele, quando ao reencontro esse bebê mama de uma forma tão mais intensa, que acaba compensando tudo isso, né? Então o aspecto nutricional é importante, mas não pode ser prioridade, porque se a gente se prende a isso, a gente fica com aquela ideia do quê? Que esse bebê precisa comer a qualquer custo. E isso acaba sendo uma grande furada, né? Um grande problema, porque se eu tenho essa ideia de que ele precisa comer a qualquer custo, eu vou caindo em estratégias inadequadas de deixar numa consistência inadequada, né, de facilitar a vida do bebê e facilitar aí de uma forma negativa, né, de deixando, em vez de ser uma comida inteira, eu vou amassando, 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 para que aí ele precise somente engolir, ou eu vou dando aquelas dribladas, aquelas enganadas, então ligo um desenho, um filminho para ele assistindo, aí ele fica mais receptivo, porque ele não presta atenção na colherada que ele vem recebendo, dou aquelas forçadas, né, para a criança comer, por mais que ela acabe dando sinais, então eu vou forçando, então eu acabo caindo nesses problemas quando eu acredito que o aspecto nutricional é muito importante. Então eu preciso acreditar e não assim, sem respaldo nenhum, a orientação é de que o aleitamento materno é o principal alimento nesses próximos 6 meses. Dos 6 aos 12, o principal alimento do bebê é o leite materno. Se eu estou falando de alimentação complementar, então ela vai dar um adicional ao principal, né? Então, o aspecto nutricional não é prioridade ali única, né? Tem outras questões ali que eu acho até mais importantes de serem trabalhadas. Eu acho que isso vai dando mais tranquilidade para a família e reverbera de uma forma muito mais positiva nesse desenvolvimento da alimentação complementar. Que aspectos são esses? Primeiro aspecto relacionado à importância da alimentação complementar, da introdução de novos alimentos, é ensinar esse bebê a comer, dar a oportunidade para que ele aprenda a comer. Por quê?
porque ele não vai mamar pelo resto da vida, né? Então, em algum momento ele vai desmamar. Então, em algum momento ele vai precisar se nutrir de outra forma, né? E aí, como que ele vai se nutrir? Com os alimentos. Eu preciso que ele consiga comer os outros alimentos, né? Todos os alimentos, essa variedade enorme de alimentos que a gente tem, de uma forma adequada, sem dificuldades. Então, é o momento para que ele aprenda a comer, né? E pensar em aprender a comer, né? Não sei se vocês já pararam para pensar o quanto que é complexo esse aprendizado, né? A gente, enquanto adulto, né, na nossa rotina, a gente come de uma forma muito mecânica. A gente não percebe o que a gente precisa fazer de movimento com língua, de gengiva, as mudanças que um alimento vão tendo dentro da boca enquanto a gente come. Muitas vezes a gente come até de uma forma inadequada, né? Come muito rápido, usa líquido para empurrar. Um bebê, né, que até aquele momento estava acostumado com o líquido, né, e aí com a ingestão do líquido, então a deglutição acontece de uma forma, né, o movimento de língua é de uma forma, quando ele se depara com um alimento, mesmo que não seja um alimento em pedaço, nem estou falando só do Baby Led Weaning, mas um alimento em consistência, um amassado adequado, né, segundo a recomendação, então ali só com garfo, que tem ainda os pedacinhos, esse bebê ele vai precisar fazer movimentos de língua de forma diferente, né? Então ele vai precisar fazer aquilo que a gente chama da lateralização da língua. O que isso significa? Mexer esse bolo alimentar para os lados. Por quê? Porque é mexendo de um lado para o outro que ele coloca o alimento ali pertinho da gengiva e macera, faz o processo do amassar, né? Porque amassando, aí ele vai deixando o alimento mais pastoso, mais molinho, aí ele vai salivando, né? Então ele vai deixando o alimento mais úmido para aí conseguir fazer a deglutição. Esse aprendizado não acontece porque esse bebê fez 6 meses. Ele começa a acontecer a partir do momento em que o bebê começa a se alimentar. E não vai acontecer em 2 ou 3 dias. Muitas vezes, eu gosto de frisar isso, ele vai acontecer ao longo de meses, né? Então esse bebê tem ali, eu diria, até ele completar 1 ano de idade para concretizar esse aprendizado do comer. E os primeiros meses, né, da realização da alimentação complementar, esse bebê ele ainda vai fazer de uma forma com muita dificuldade, né, com muito aprendizado e não dá certo, e às vezes ele tem um pedacinho de alimento na boca, ele não sabe lidar, ele gospe, ele manda para fora, ele se incomoda com as quantidades. Então é o momento para essa criança aprender a comer para quando ela não tiver mais aquela principal fonte nutricional, ela conseguir se nutrir. E aí, então, falei do primeiro aspecto importante da introdução alimentar, e o segundo aspecto importante é para que ele aprenda a gostar de comer, né? Eu valorizo muito isso. Por quê? Porque nada pior é aquela criança que até come, mas come às custas de, né, suborno, estratégias, chantagem, pressão, briga, porque até a gente consegue dar uma manipuladinha no bebê menorzinho, né, nos primeiros 2 anos de vida. Conforme vai crescendo, vai ganhando força, não para mais quieto, a criança não quer mais ficar na mesa de refeição, porque ela não criou um vínculo afetivo pela comida, né, pelo momento da refeição, né? Aquilo se tornou algo chato, algo desconfortável, algo que irrita, que não é um momento de prazer. Então, é importante que nesse começo a gente também mostre para a criança que o momento da refeição é um momento de descontração, de diversão, de troca de afeto, de aprendizagem, do estar em família, né? Então é muito importante esse aspecto social também da alimentação. Então são os 2 pontos mais importantes que eu acho que enquanto profissional da saúde, quem trabalha ali com a alimentação infantil, com a saúde infantil, são os 2 aspectos que a gente mais deveria incentivar e estimular que as famílias pensassem nisso. Eu acho que seria muito mais fácil para todas as famílias lidarem com seus bebês começando a comer se esses 2 pontos ficassem mais nítidos, mais importantes, né? Porque senão fica aquela briga insana de eu preciso fazer essa criança comer e aí a criança não está pronta, não está
não tem um desenvolvimento ainda dentro do esperado para fazer com que aquela alimentação de fato deslanche em quantidades, né? Então, pontuei aqui, eu estou falando bastante, quem quiser mandar perguntas, né, pode escrever no chat, na medida do possível, eu vou respondendo também, tá? Eu trouxe o significado do Baby Led Weaning, né, que veio lá do Reino Unido, como foi sistematizado, né, pela Gil Rapley, uma enfermeira, consultora em aleitamento materno, muito querida, mas que na verdade é algo que as famílias acabam muitas vezes fazendo de uma forma quase que intuitiva, né, de deixar o bebê comer sozinho em determinadas situações. E o BLW, então, ele vem com algumas características, alguns princípios. O primeiro tem a ver com a crença no aleitamento materno, né? Então, por que eu falo que o BLW é uma consequência do aleitamento materno, né? Uma continuidade mais natural, né? Porque eu tendo esse principal alimento sendo garantido, né? E tendo sido construído por meio da livre demanda, dessa valorização da autonomia, então eu estou ali garantindo essa continuidade da autonomia de uma outra forma, né? E muito voltada nas características da criança, né? Então, entendendo o que motiva uma criança explorar o alimento, né? Uma criança com 6 meses, ela não vai associar um prato lindo de comida com a fome que ela tem, com aquele desconforto que ela tem ali dentro da barriguinha dela. Ela não associa aquele desconforto da barriguinha dela é resolvido lá no peito. E se essa criança não é amamentada, é resolvido lá na fórmula, que seja, né? Então, é resolvido em outro lugar. Ela vai explorar a comida, ela vai manipular os alimentos, primeiro, porque ela tem condições agora de fazer isso, né? Então, um bebê de 4 meses, ele mal pega um objeto, ele não traz isso para a boca, ele mal não consegue ficar sentado. Um bebê de 6 meses, ou a partir de 6 meses, já vai conquistando tudo isso, né? Então, ele tem condições de pegar o brócolis, a batata, a carne, a fruta. Então, ele tem condições. Ele tem curiosidade, né? Então, é um carinha, né, que tá mexendo em tudo, tá muito atento, tá vendo você levando comida para a boca. Então, teve acesso ali ao pedaço do brócolis, o que ele vai fazer? Vai querer pegar, né? E por ser um bebê, né? Então ele vivencia uma fase que a gente chama de fase oral. Então ele explora, né? Ele vivencia essa curiosidade trazendo a comida para a boca, trazendo tudo para a boca, né? Então falei comida, mas ele traz os seus brinquedos, ele traz as nossas coisas de casa, né? Então se você deixa celular, chave, caneta perto de um bebê, o que ele pega e traz para a boca? Coisas do chão, sujeira, ele vai explorar com a boca. Por que ele não levaria um alimento também? Então ele vai explorar esse alimento na boca porque ele vivencia esse momento de fase oral, né? E porque ali ele vai tendo também condições de fazer de roer, de friccionar esse alimento contra a gengiva e começar a soltar os pedaços. E aí, depois ele vai descobrir que essa brincadeira, que essa exploração satisfaz a fome dele. Então, em algum momento, né, quem é minha paciente sabe, né, eu falo, em algum momento virou a chavinha. Outro dia, uma paciente, né, uma mãe que eu atendo, que estava super desesperada, que o bebê não estava comendo ainda, que era muito superficial, ela me mandou uma mensagem na segunda-feira, Vivi, virou a chavinha, né, falar, algum momento vira a chave, né, parece que o negócio engrenou, aí virou a chavinha do filho dela, ela estava super feliz. Então, em algum momento, esse bebê dá conta que aquela brincadeira resolve problemas importantes dele, que é a fome, né? Então, muito importante. O BLW tem a ver com isso, né? De você entender o que motiva um bebê a comer, porque se eu entendo isso, eu já sei que eu não posso levar um bebê nesse momento com fome para a mesa, porque se ele está com fome, ele vai estar nervoso, irritado e não vai ter exploração que aconteça. Eu não posso limitar a amamentação, porque se eu estou limitando, eu estou tirando o principal alimento dele, então eu não estou incentivando também uma exploração mais tranquila. Eu preciso dar oportunidade para que seja um ambiente tranquilo, um ambiente gostoso,
um ambiente mais calmo, né? Porque às vezes eu sei, né, que rola uma empolgação nas casas. Eu também, quando minha filha começou a comer, eu também queria fazer um monte de fotos, filmar. Se tinha mais gente da família, ficava todo mundo vidrado, mas tira a espontaneidade, né? Então, tanta interferência que às vezes a gente acaba muito mais atrapalhando a criança do que incentivando, né? Então, é muito importante entender as motivações dessa criança para comer, para criar a oportunidade para que ela coma realmente no ambiente mais adequado. Outro princípio do BLW tem a ver com entender esse desenvolvimento da criança, né? Então não é porque tem 6 meses que a criança já está pronta para comer. Primeiro ponto. E as crianças não chegam, né, aos 6 meses com o mesmo padrão de habilidades. Então algumas vão conseguir já atingir aquela prontidão alimentar com 6 meses, às vezes até alguns dias, né, uma semana antes, outras vão estar ali perto dos 7 meses, né? E é importante eu entender isso para conseguir ficar mais atenta, esperar um pouquinho, né? Esperar o tempo certo dessa criança, entender que ao longo, mesmo ela já tendo conquistado a prontidão alimentar, né? Então todas aquelas habilidades de movimentar a língua de uma forma diferente, do uso da gengiva, de fazer a deglutição, da pega, né, do pegar os alimentos de diferentes consistências, porque eu falo que é diferente você pegar um brinquedo de um pedaço de alimento, porque se eu estou pegando, por exemplo, uma batata cozida, dependendo da força que eu uso, essa batata já fica toda quebrada, né, amassada. Esse alimento ele tem umidade diferente de qualquer tipo de brinquedo que essa criança tenha, tem oscilações de temperatura que geralmente não tem também na rotina dessa criança, tem cheiro, né? Então são sensações diferentes ali que a criança vai vivenciando e vai aprendendo a lidar. Tem crianças que não vivenciam com grande prazer, né, com grande interesse, essa sensação da umidade, de ser algo mais pegajoso. Às vezes elas ficam meio estranhando e aos poucos elas vão lá explorando. Então entender essa individualidade, né, esse perfil que vai oscilando entre as crianças também é muito importante de ser considerado, né? Porque aí sim eu vou conseguindo propor a alimentação de uma forma coerente com esse desenvolvimento e aí aos poucos também dando oportunidade para que esse bebê vivencie desafios, né? Como que eu sei que o bebê consegue fazer um movimento de pinça, que é o começar a usar as pontinhas dos dedos para pegar os objetos e os alimentos, né? Eu sei que ele faz isso quando ele tiver a oportunidade de fazer isso, né? Então, aos poucos eu vou deixando esse bebê tendo contato também com os alimentos um pouco menores, né? Mais macios. Eu vou deixando esse bebê ter contato com consistências que não sejam tão adequadas, né? Então que não seja nem muito macia, mas também não muito dura, porque a gente fala muito que a gente não pode oferecer os alimentos muito duros, e isso é verdade, né? Eu tenho que tomar cuidado com essa consistência dura, já eu falo sobre isso, e aí eu ofereço os alimentos muito moles e o bebê não consegue pegar, né? Então nesse momento inicial eu preciso achar uma consistência bem ali, intermediária, para que não seja nem muito mole, nem muito dura. Conforme o bebê vai conquistando a habilidade motora e vai percebendo, tendo noção de força que ele precisa ter, eu posso também ter esses alimentos um pouquinho mais moles, uma abobrinha que ele consegue pegar e trazer para a boca, sem que ele tenha se despedaçado antes de chegar até a boca, né? Então, entender esse desenvolvimento é muito importante. E o quarto princípio do BLW tem a ver com esse componente da família, né? Então, o bebê integrado à alimentação da família. Eu poderia até dizer que é difícil realmente assumir que é um BLW feito na sua essência quando esse bebê come descolado da família, né? Come em horários diferentes. Então, a ideia é que o bebê realmente esteja integrado na rotina familiar. E aí é super importante que essa rotina familiar seja uma rotina saudável, né? Então eu sempre faço esse questionamento para as famílias que eu acompanho. A alimentação da sua casa é uma alimentação que
que é compartilhável, né? Pensando em qualidade, formas de comer, então come em mesa, come na frente do sofá, come cada um num horário, come correndo, come com o celular à mesa. Então, tudo isso precisa ser pensado para conseguir integrar esse bebê, se não em todas, mas assim, com uma frequência que seja ali majoritariamente o bebê estando integrado no momento da família, né? Então, esses são os princípios do Baby-led Weaning. E aí, conforme eu fui falando, né, eu acho que eu trouxe 2 aspectos que eu acho que vale a pena serem esclarecidos. O primeiro com relação a essa prontidão alimentar, né, que então, além da gente pensar nesse marco dos 6 meses para o início da introdução alimentar, que é muito importante que seja considerado, que seja observado isso, né, não tem por que ficar antecipando a introdução alimentar pela necessidade do bebê, né? Então, um bebê muito pequeno, muito grande, um bebê que está ganhando pouco peso. Então, tem outras questões ali que precisam ser investigadas e que não justificaria, a princípio, uma introdução alimentar precoce. Mas, se eu falo de um bebê comendo sozinho, né, então ele trazendo por si só os alimentos à boca, eu preciso olhar outros 2 aspectos que são muito importantes. O primeiro é a possibilidade, a condição desse bebê se sentar adequadamente com mínimo de apoio. O que é esse mínimo de apoio? Né? Então, é algo que seja muito mais de conforto do que fazer ali com que essa criança fique numa posição que ela ainda não conquistou sozinha. Né? Então, por exemplo, eu tenho um encosto aqui na minha cadeira. Se eu não tivesse encosto, eu continuo sentada, eu não vou tombar para trás, né? E então, se esse bebê precisa de encosto, precisa ser forrado, porque senão ele fica tombando para os lados, ele tomba para frente, não é um bebê que conquistou ainda a prontidão alimentar, né? E essa medida é extremamente importante, inclusive como uma medida de segurança, né? Então, quando eu tenho uma criança que consegue se sentar 90 graus, né, perpendicular ao chão, qualquer alimento ali que ela esteja trazendo para a boca, que ela não consiga lidar, e isso vai acontecer, né? Então, ela tem um estranhamento, ela tem uma dificuldade, ela tem de fazer o quê? Ela manda para fora, tá? Então, sentado adequadamente, dificilmente esse bebê vai engolir acidentalmente álcool, né? Ao passo que, se é um bebê que ainda não está muito bem sentado, né? Ou ele está numa cadeira inadequada, né, uma cadeira que fica um pouco mais inclinado para trás, é mais fácil desse alimento entrar acidentalmente. Tá? Então, eu preciso sim garantir a conquista dessa posição, do bebê sentar com o mínimo de apoio. Né? E o segundo sinal de prontidão é esse que tende a aparecer de uma forma mais tranquila, de ser mais facilmente observado. Então, o fato do bebê pegar os objetos, né, e trazer para a boca e fazer aquele movimento de fricção contra a gengiva, né, como se ele estivesse roendo, porque eu sei que se ele já consegue pegar os brinquedinhos dele e trazer para a boca, se esse brinquedinho fosse um alimento, ele conseguiria já ali começar a soltar os pedacinhos e começar a ter oportunidade de saber o que fazer com esse pedacinho dentro da boca, né, de fazer a mastigação, de movimentar esse bolo alimentar e deglutir, né? Então, de completar esse processo de se alimentar. Então, são esses os 2 sinais de prontidão importantes de serem considerados, tá? E aí, né, eu falei dos sinais de prontidão, é importante também falar de engasgo e o reflexo de gag, né? Então, muitas das dúvidas, das inseguranças das famílias, né, que vivenciam esse período com relação ao Baby-led Weaning, pelo medo dessa criança engasgar, porque realmente, né, você pensar que um bebê tão pequeno vai fazer a sua própria alimentação, né, vai se alimentar sozinho, será que ele não tem um risco maior de engasgo? A literatura, né, que vem sendo construída com relação ao Baby-led Weaning vem mostrando que o risco não é maior quando o BLW é feito da forma adequada. Né? Então, o risco de engasgo tem alguns estudos que mostram, né, que fizeram comparações em grupos de crianças que comiam a papinha, né, o alimento amassado, e que se alimentavam sozinhos. As prevalências de engasgo em todas as idades, 6, 7, 8, 9, até 12 meses,
eram iguais. Elas eram iguais. O que acaba acontecendo e que as pessoas confundem é que um bebê comendo sozinho, ele faz um reflexo que chama reflexo de Gag. O que significa isso? Lembra que eu falei que ele não tem ainda muita habilidade dentro da boca, ele está descobrindo o que fazer com esse pedaço de alimento dentro da boca? Então, quando esse bebê tem algo na boca que ele não sabe o que fazer, ele faz esse reflexo de Gag, que é expulsar esse alimento, né? Então ele projeta a linguinha para fora, faz aquela força para mandar esse alimento para fora, né? Porque eu não sei lidar, então por segurança eu mando ele para fora. E isso é ótimo que ele aprenda a fazer, né? E aí o reflexo de Gag, qual que é a tendência natural? Que ele vai acontecendo ele acontece com maior frequência no início da introdução alimentar do bebê que come sozinho, e aos poucos ele vai diminuindo em frequência e intensidade conforme o bebê conquista habilidades, né? Engraçado, né? Interessante a gente observar que quando esse bebê é alimentado, então ele é alimentado com um alimento amassado, o que acaba acontecendo? No início, por ser uma alimentação muito amassadinha, né? Então com poucos pedacinhos, tende a não acontecer tanto o reflexo de Gag. Conforme a consistência vai evoluindo, né? Então a família começa a deixar os pedacinhos, o reflexo de Gag começa a aparecer lá pelos 9, 10 meses. E aí que mora até às vezes um problema, porque a família, muitas vezes sem entender o que está acontecendo, com receio, achando que é uma rejeição da criança, o que ela faz? Ela regride a consistência. Então volta ali para o alimento mais amassado, mais pastoso, porque se sente insegura com o bebê mandando para fora a comida, e aí ela pode criar um problema que não existia, porque o bebê estava no processo natural ali de descoberta dentro da sua boca, e aí sim faz com que esse bebê não evolua a consistência de forma adequada, né? Então, diferença entre reflexo de Gag e engasgo. Engasgo é quando esse bebê tem um bloqueio da via aérea por algum objeto, ou pelo alimento, ou mesmo pelo líquido, né? Então, quando não tem respiração acontecendo, o bebê não consegue puxar o ar. Geralmente o engasgo ele é silencioso, reflexo de Gag é barulhento, né? Engasgo eu preciso intervir, né? Então eu adulto eu preciso fazer uma manobra que depois eu posso até colocar o link para vocês, quem quiser eu mando o link para vocês também, me manda uma mensagem no privado, que é a manobra de Heimlich, tem a forma correta de ser, que é uma manobra para a gente auxiliar essa pessoa a voltar a respirar numa situação de engasgo. Tem a manobra que é feita para as crianças maiores e adultos e tem a adequada para as crianças menores, né? No caso os bebês. Então, nessa situação de engasgo, ausência e bloqueio de via aérea, não tem respiração, esse bebê então a gente precisa intervir com a manobra. O reflexo de Gag normalmente eu não preciso fazer nada. O que eu preciso é estar junto com a criança, né? Então, sempre que o bebê está se alimentando, precisa ter alguém por perto, né? Então, não tem aquela de, deixa ele ali comendo uma frutinha, eu vou lá para a cozinha fazer outras coisas. Não, preciso ter um adulto sempre por perto, né? Mas no máximo eu acompanho essa criança, se eu percebo, é claro, que ela tá ali com um pedaço de alimento na boca por monte de tempo, ela fica ali tentando tirar, ela não consegue mexer a linguinha ainda de uma forma adequada para tirar aquele fiapinho que estava preso ali no céu da boca. Eu posso delicadamente, conversando com a criança, ajudar a tirar, né? Usa o dedinho pequeno, não precisa abrir a boca e introduzir 1, 2 dedos ali dentro da boca da criança, né? Eu posso remover com delicadeza, mas em geral a criança se resolve sozinha. O que mais que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero, para terminar, falar um pouco então mais sobre essas evidências que estão sendo construídas com relação ao Baby-led weaning, né? Essa é uma abordagem que começou a ser trabalhada não é há muito tempo, né? Pensando em ciência, lá para 2001, 2002, que há relatos do Baby-led weaning pelos materiais, né, pela dissertação de mestrado e pela tese de doutorado da Gil Rapley, pela dissertação de mestrado. Então, o conhecimento científico é relativamente recente, né? Então a data aí de menos de 20 anos.
E ali tem vários... É difícil construir um trabalho, né, que avalie o Baby Led Weaning, porque não, é difícil identificar as famílias que de fato façam o Baby Led Weaning, porque muitas vezes eu acho que eu faço, mas é aquilo de eu faço em algumas refeições e não em outras, faço em alguns dias e não em outros. Então é difícil você ter essa população, né, e você fazer a comparação de uma forma adequada, mas aos poucos vão surgindo materiais e que vão mostrando resultados bastante positivos. Primeiro, de que não oferece riscos maiores à criança, né? No que a gente está falando de engasgo, mas também risco nutricional, aquela ideia de que o bebê vai comer menos porque ele come sozinho, não se confirma. Geralmente os bebês tendem a comer nutricionalmente os mesmos alimentos, né? Então não vai ter grandes diferenças entre um grupo e outro, tá? Então a ideia de que o bebê comeria, só brincaria com a comida no Baby Led Weaning, quando a gente percebe ali aos 12 meses os bebês chegam da mesma forma. E aí, né, nesse ano, eu publiquei um trabalho numa revista daqui do Brasil, uma revista científica que se chama Demetra. É um artigo que eu publiquei junto com a Gil Rapley e com a Bruna Vanicoli, que foi minha orientanda de TCC até o ano passado. Foi um trabalho que eu fiz comparando um grupo de mães que relatou realizar o Baby Led Weaning. Então a gente descrevia o que era o Baby Led Weaning e essas mães se autodeclararam fazer. E um grupo de mães que relatou realizar a abordagem tradicional, entendendo a abordagem tradicional como aquela alimentação oferecida na colher em consistência pastosa, né? Então, aí a gente trabalhou com 208 mães que relataram a tradicional e 151 mães que relataram o Baby Led Weaning. O que a gente observou de diferenças? Primeiro, né? A primeira coisa que me questiona é, mas teve diferenças entre os dois grupos, pensando em idade, aspecto socioeconômico, porque tem muitas vezes essa crença, né, de que o Baby Led Weaning é muito elitista, né? Então é só para alguns grupos sociais, para quem pode ficar mais tempo com os filhos, para quem não terceiriza esse momento de oferta de refeição. Então, nesse trabalho, especialmente, não existiu diferenças socioeconômicas, demográficas entre esses dois grupos, exceto faixa etária, né? Então, que eu acho que as famílias, as mães do grupo Baby Led Weaning eram um pouquinho mais velhas, mas enfim, escolaridade, padrão de renda, todas as outras informações eram semelhantes. Então, enfim, a gente estava trabalhando ali com populações parecidas, mas uma diferença que foi observada foi de que o aleitamento materno era mais recorrente no grupo do Baby Led Weaning. Então, não somente o aleitamento materno aos 6 meses, mas a continuidade, né, o tempo de aleitamento materno foi muito mais adequado às orientações no grupo Baby Led Weaning, né? Então, de novo, reforçando que tende a ser uma continuidade natural. As mães que realizam aleitamento materno tendem a ter mais facilidade, tendem a ter mais propensão a aderir ao Baby Led Weaning. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui colando os dados, que eu não sei todos de cor. 56% das mães da abordagem tradicional continuavam amamentando os seus bebês no momento da pesquisa, e aí esses bebês tinham ali de 1 a 2 anos, contra 84% das mães do Baby Led Weaning. Então, uma diferença ali de mais de 50% de um grupo para o outro. Também era muito mais recorrente no grupo da abordagem tradicional o uso de chupetas, de fórmulas, de espessantes, né, para leites, para alimentos lácteos, e uso de mamadeiras também, né, porque se eram crianças com mais propensão ao desmame, então entravam esses outros artifícios, esses outros elementos que competem de uma forma inadequada com a amamentação. Com relação aos grupos alimentares, né? Então a gente tem ali o grupo dos cereais, das frutas, dos legumes, das raízes dos tubérculos, das carnes, dos feijões. A introdução desses grupos alimentares aconteceu ou de forma semelhante, pensando em idade, né? Então não aconteceu
uma introdução alimentar precoce ou mais tardia desses grupos alimentares, desmistificando aquela ideia de que pelo Baby Led Weaning os bebês teriam mais dificuldade de lidar com alguns alimentos, por exemplo, carnes, por exemplo, as verduras, né? Ou até em alguns momentos a introdução foi mais adequada no Baby Led Weaning, principalmente prevenindo essa introdução alimentar precoce. Então, na abordagem tradicional, a introdução alimentar precoce de frutas, de tubérculos e de raízes acabou acontecendo de forma mais frequente e isso estatisticamente significante, porque eram famílias com maior tendência à introdução alimentar mais precoce pela abordagem tradicional. E um outro dado, né, que chamou bastante a atenção foi com relação à exposição desses bebês com alimentos ou ingredientes considerados inadequados. Então, alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos super industrializados, né, biscoitos de pacote, pães de pacote, doces, bebidas açucaradas. Então, a exposição de ultraprocessados, uso de sucos, que é uma recomendação de que eles não sejam oferecidos no primeiro ano, açúcar e sal. Qual não foi a surpresa ao observar que o grupo do Baby Led Weaning foi menos exposto, também com associação significativa, comparado com os da abordagem tradicional, né? Então, aquele grupo que compartilhava comida com a família, né? Então, que teoricamente poderia comer mais alimentos inadequados, porque adultos comem com mais frequência os alimentos inadequados, acabaram ficando mais protegidos, né? Então, mesmo sendo uma abordagem tradicional, não significa necessariamente que essa família está privando, está protegendo esse bebê dos alimentos mais industrializados, do excesso de açúcar, do excesso de sal, do uso do açúcar, do uso de sucos. Então, é um outro ponto importante. Com relação ao compartilhar comida, né? Então, foi muito mais frequente também na abordagem do Baby Led Weaning, 71% contra 11%, quase 12%. O comer adequadamente à mesa. Então, na abordagem do BLW, quase 90% dos bebês comiam à mesa, contra 68% da abordagem tradicional. E com relação à consistência adequada dos alimentos de forma mais recorrente, aos 12 meses, 74% foi relatado pelo BLW contra 62% da abordagem tradicional. Então, mostrando que, é claro que é uma pesquisa ainda tímida, né? Então a gente investigou um grupo de 400 crianças, 350 crianças, então 200 contra 150 do Baby Led Weaning. Foi uma pesquisa feita de forma voluntária, né? Então as pessoas que buscavam atender essa pesquisa, elas não foi feita uma amostragem ali dentre os grupos, foi uma pesquisa feita por meio de redes sociais, mas que mostrou ali alguns dados bem importantes e que vão desmistificando, vão ali auxiliando para que a gente consiga construir essa defesa, essa proteção com relação à forma do bebê comer mais respeitosa e com mais autonomia. Eu sou uma pessoa, né, que nosso tempo está terminando aqui, eu sou uma pessoa que trabalha muito com Baby Led Weaning, mas falo que nada melhor do que pelo menos a essência dele seja utilizada, seja apropriada pelas famílias, né? Então esse respeito ao comer, o olhar para a criança, né? A consideração dessa autonomia, isso é o mais importante. Eu estou terminando aqui o meu tempo, falta 40 segundos, então eu quero deixar alguns convites. Ao longo dessa semana vão ter vários materiais, outras lives acontecendo comigo, então fiquem atentos. Quem tiver interesse, tem materiais gratuitos para serem feitos download. Então dá uma olhadinha aqui na minha bio, tem um link com vários materiais que podem ser feitos. No IGTV tem alguns vídeos interessantes aí sobre Baby Led Weaning também. Quem tiver interesse em cursos, consultas, consultorias, também pode me chamar, porque isso vem acontecendo de forma recorrente, mesmo agora com pandemia, acontecendo de forma online. Então, quero deixar meus agradecimentos aqui para você que esteve comigo e até uma próxima vez. Boa tarde.